modernamente, dentro deste grupo dos danos extrapatrimoniais, nós temos 5 espécies de danos extrapatrimoniais. O primeiro dano extrapatrimonial é o dano estético. O dano estético é um dano autônomo. Ele não se confunde com o dano moral e nem com os outros tipos de danos extrapatrimoniais. O dano moral, portanto, tem autonomia. O dano estético tem autonomia. O moral também, mas eu estou dizendo agora sobre o dano estético. E o que é um dano estético? Dano estético é uma modificação duradoura e permanente da aparência externa da pessoa. Quando a pessoa tem uma modificação, uma transformação na sua aparência exterior, e essa modificação, essa transformação é duradoura, é permanente, isso configura dano estético. O dano estético pode ser sobre qualquer parte do corpo humano, visível ou não visível a outras pessoas. Tanto faz, ok? Transformação da aparência externa da pessoa. Mas mais do que isso, modernamente, o dano estético tem um elemento a mais para sua caracterização. Além da modificação exterior da aparência da pessoa, também modernamente configura dano estético qualquer desequilíbrio corporal, ainda que não haja uma transformação aparente na pessoa. Toda vez que a pessoa tenha um déficit funcional, isso caracteriza também dano estético. Isso é muito moderno, não é toda a doutrina que traz isso. O professor Nelson Rosenwald, por exemplo, trata o dano estético exatamente assim. O dano estético não é somente a modificação exterior da aparência da pessoa, de forma duradoura, de forma contínua. Não, também é um déficit funcional, um desequilíbrio corporal, ainda que sem transformação aparente. Como, por exemplo, se em razão de uma agressão que eu sofro de alguém, eu perco a minha visão, e ainda que isso não tenha uma modificação exterior, eu tive aqui um déficit funcional, a minha função, né, a minha visão. Isso configura dano estético, tá bom? Modernamente o dano estético também é isso, um déficit funcional. E claro, isso tem que estar descrito na causa de pedir da petição inicial. E o dano estético, ele é um dano que é possível ser objeto de prova. Como que se prova a modificação exterior de uma pessoa? Como que se mostra um déficit funcional? Através de uma prova pericial, através de uma fotografia, através de laudos médicos, de exames, de prova documental, de prova testemunhal. O importante é possível provar e o autor, a vítima, deve provar o dano estético no caso concreto. Muito bem. O segundo dano extrapatrimonial é o dano à imagem. O dano à imagem hoje, ele é considerado autônomo em relação ao dano estético, em relação ao dano moral. Ele tem autonomia, é um dano próprio. Dano à imagem. Dano à imagem. Lá no artigo 20 do Código Civil, a imagem é um direito da personalidade e tem proteção jurídica. E ele é autônomo em relação ao dano moral. Muito bem. A imagem da pessoa é um direito exclusivo e excludente de alguém ser identificado e com isso proteger a sua identificação na sociedade em que vive. Estamos aqui diante de um direito à imagem, que se subdivide em 3. A imagem pode ser a imagem retrato, que são as características fisionômicas da pessoa, do titular desse direito. É o próprio aspecto visual dessa pessoa. Se alguém se utiliza da minha imagem retrato, dos meus traços fisionômicos, da minha imagem, na divulgação de um produto, por exemplo,
sem a minha autorização, isso configura violação ao meu direito de imagem. E eu mereço ser indenizado por isso, porque aqui há uma afronta ao meu direito da personalidade imagem, autônomo em relação ao dano moral. Mas veja, a imagem, ela não é apenas o retrato da pessoa, né? A descrição física dela, os contornos dessa pessoa, a imagem dela, as características fisionômicas. Não, ela é mais do que isso. O direito à imagem, nós temos também a imagem atributo, que é a identificação social dessa pessoa. Como que a pessoa é vista no meio social. E também a imagem, ela tem um terceiro aspecto, que é a imagem voz, o timbre sonoro, a identificação dessa pessoa através do seu timbre sonoro. Se for violado o meu direito à imagem em relação à minha voz, isso também configura dano à imagem. A utilização indevida da imagem de uma pessoa gera o dever de indenizar, independentemente de qualquer prejuízo sofrido pela vítima e independentemente da exploração econômica. Quando tem a exploração econômica, o dano à imagem é presumido. Quando não tem exploração econômica, o dano à imagem tem que ser provado. Ok? Muito bem, esse é o segundo dano extrapatrimonial. O terceiro dano extrapatrimonial é o dano existencial. Um tipo de dano muito novo, um tipo de dano que a doutrina ainda está amadurecendo a ideia sobre ele, mas que é bem defendido, mais uma vez, pelo professor Nelson Rosenwald. Eu trago aqui a lição do professor Nelson Rosenwald em relação ao dano existencial. Muito bem, dano existencial não se confunde com dano estético, não se confunde com dano à imagem e não se confunde com dano moral. Mas, professor, o que é um dano existencial? Ele é um dano autônomo e ele se caracteriza, o dano existencial, pela violação de um direito da personalidade, como o dano moral. No entanto, o dano existencial, ele vai trazer, com a violação do direito da personalidade, ele vai trazer uma modificação prejudicial, relevante na vida da pessoa. Por quê? Porque o dano existencial, ele atinge o direito de personalidade da vítima, mas atinge de uma forma que vai alterar a qualidade de vida da pessoa. A qualidade de vida da pessoa tem um déficit em razão do dano provocado, do dano existencial, da violação do direito da personalidade. Ele é um dano mais grave do que o dano moral. Por quê? Porque a violação do direito da personalidade altera a qualidade de vida da pessoa e altera de forma definitiva. Então vamos lá. Quando alguém, por exemplo, é atacado mediante um tiro de arma de fogo, e essa arma de fogo, ao lesar a integridade física da pessoa, portanto, ao violar um direito da personalidade, causa, por exemplo, uma paralisia, essa pessoa nunca mais vai poder andar em razão desse tiro que ela sofreu, essa violação ao direito da personalidade, integridade física, traz um déficit da qualidade de vida dessa pessoa. Essa pessoa, de forma definitiva, teve toda a sua vida modificada em razão dessa lesão ao direito da personalidade. Essa pessoa não vai mais caminhar, essa pessoa vai depender de outra para os seus atos simples da vida, como tomar um banho, como se deslocar, como, enfim, ela vai ter que passar por várias sessões de fisioterapia, por vários procedimentos médicos. Tudo isso é alterar a forma de qualidade da vida dessa pessoa. A pessoa que praticava um esporte não vai mais poder praticar aquele mesmo esporte da forma como praticava. Aqui houve uma alteração da qualidade de vida dessa pessoa. Aqui o dano é existencial. Muito bem, mas professor, a previsão legal do dano existencial no ordenamento jurídico brasileiro há, e por isso há essa nova categoria de dano extrapatrimonial, o dano
existencial. E aonde está o fundamento legal do dano existencial? Na CLT, na consolidação das leis trabalhistas, né? Lá no artigo 223A e 223B da CLT. Esses dois artigos, 223A e B, foram alterados pela Lei 13.463 de 2017. Desde 2017 nós temos uma previsão legal para o dano existencial. O artigo 223B da CLT está dito assim: causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou a existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Então, quando diz o artigo 223B que causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou a existencial, o artigo está dizendo que o dano existencial não se confunde com o dano moral. São danos que são autônomos entre si. E o dano existencial, portanto, tem fundamento legal nesse artigo, no 223B. Mas, professor, eu advogo na esfera civil, jurisdição estadual. Eu não advogo na esfera trabalhista. Como que eu vou fundamentar aqui o dano existencial numa jurisdição estatal, civil, e não na trabalhista? Pelo artigo da CLT. Pelo artigo 223B da CLT. Sabe por quê? Porque o fundamento é o seguinte: o direito privado brasileiro, ele não se restringe ao Código Civil. O direito privado brasileiro, ele é formado por um sistema jurídico composto pelo Código Civil, composto pelo Código de Defesa do Consumidor e composto pela CLT. Os três institutos, eles regulamentam o direito privado brasileiro. E aqui, claro, há um diálogo de fontes entre eles. É perfeitamente possível se utilizar na jurisdição estadual, civil, um artigo que está tratando de uma relação jurídica trabalhista, como a CLT. Não há problema nenhum. Os códigos aqui, as normas, se dialogam, se comunicam entre si. Faz tudo parte do direito privado. Então você pode, sem problema nenhum, justificar o seu pedido de dano existencial fundamentado no 223B da CLT em razão do diálogo das fontes. Mas, professor, eu já ajuizei uma ação onde o dano era existencial, mas eu nominei o dano como dano moral. Eu não fiz essa especificidade assim de distinguir o dano moral do dano existencial. Mas o meu caso concreto, havia, diante da violação do direito da personalidade, havia aqui um déficit da qualidade de vida da pessoa. A pessoa ficou paralítica, a pessoa nunca mais pôde, agir daquela forma que ela agia antes. Isso foi de forma duradoura, permanente. Ok, não tem problema nenhum. O juiz vai levar em consideração o seu dano moral como se fosse um dano existencial. A diferença é quanto à quantificação do dano. O dano existencial, ele merece uma compensação indenizatória maior em comparação ao dano moral. Mas a diferença é basicamente essa. Agora, claro, daqui para frente, tecnicamente, quando você for ajuizar uma ação de indenização e o seu caso concreto enseja dano existencial, nomine como dano existencial, fundamente como dano existencial, que tecnicamente é mais adequado. Mas se você já teve uma demanda ajuizada sem essa especificidade técnica, não tem problema, você não será prejudicado em relação a isso. Agora, na boa técnica, daqui para frente, faça a distinção entre dano moral e dano existencial. Muito bem, o quarto dano extrapatrimonial é justamente o dano moral. O dano moral é subsidiário. Quando não for um dano estético, quando não for um dano de direito à imagem e quando não for um dano existencial, será um dano moral. Ele é subsidiário. Agora veja um ponto importante.
antes de entrarmos de cabeça no dano moral. Olha, o dano moral, ele pode ser cumulado com o dano estético e com o dano direito à imagem, sem problema nenhum. E com os danos patrimoniais, sem problema nenhum. O que não pode é cumular num único fato dano existencial e dano moral. Dano existencial e moral não se cumulam, tendo como base um único fato, ok? Você pode acumular todos os danos extrapatrimoniais entre si, menos o moral e o existencial. Ou é um ou é outro, mas ambos, tanto existencial quanto moral, podem ser cumulados com dano estético, com dano direito à imagem, que também são extrapatrimoniais, e com os danos patrimoniais, sem problema. Fechado? Bem entendido isso? Vamos entrar de cabeça agora no dano moral. Muito bem, como eu disse, o dano moral é a quarta espécie de dano extrapatrimonial. Dano estético, dano à imagem, dano existencial. Não sendo nenhum dos três, é o dano moral. O dano moral, ele tem um conteúdo subsidiário, um conteúdo aqui residual em relação aos outros danos extrapatrimoniais. Primeiro ponto importante sobre o dano moral. Dano moral não é dor, não é mágoa, não é sentimento, não é sofrimento, não é angústia. Isso tudo são consequências do dano moral. Mas o dano moral não se confunde com dor, com sentimento, com angústia, com depressão, com perturbação psicológica, que a pessoa fica louca. Não, dano moral não pode ser conceituado com a consequência do dano moral. Então, na sua peça inicial, na sua petição inicial, onde você vai tratar do dano moral, você não pode consignar que o dano moral se caracteriza pela presença de uma dor, de um sofrimento, de uma angústia, de uma depressão. Isso é a consequência do dano moral, ok? Estão perguntando aqui, quais são os quatro, professor? Dano estético, dano à imagem, dano existencial e o dano moral. São os quatro danos extrapatrimoniais, tá bom? Muito bem, professor, se o dano moral não é dor, não é sofrimento, não é angústia, o que é um dano moral? Como que eu conceituo dano moral? Bom, o dano moral, ele é a violação de um direito da personalidade, protegida juridicamente. Ou seja, o dano moral, ele se caracteriza por haver uma violação do direito da personalidade e essa violação merecer uma tutela jurídica pelo ordenamento jurídico. Os direitos da personalidade são aqueles que estão lá na parte geral do Código Civil, relacionados aos atributos físicos, psíquicos e morais de uma pessoa e que merecem, portanto, proteção. Os direitos da personalidade são aqueles inerentes à pessoa humana. São direitos mínimos que garantem a existência dessa pessoa, que garantem a dignidade dessa pessoa. São direitos que nascem com essa pessoa e a pessoa é merecedora dessa proteção simplesmente pelo fato dela ser uma pessoa e estar viva. São direitos inatos, o direito à vida, o direito ao nome, o direito à integridade física e psíquica, o direito à honra objetiva e subjetiva, as opções sexuais, as opções religiosas, as opções políticas, o direito à vida privada, à intimidade, à privacidade, o direito à identidade social, o direito à integridade intelectual, a invenção, a criação, o direito do autor. Todos esses direitos são direitos da personalidade que estão lá no Código Civil a partir do artigo 11. A partir do artigo 11. Toda vez que um direito da personalidade é violado,
e essa violação merece uma proteção jurídica pelo sistema, estará configurado o dano moral. Estará configurado aqui o dano moral. Então vamos lá. A integridade física, a vida, a integridade psicológica, o nome, a honra, a intimidade, toda vez que esses direitos da personalidade forem violados e merecerem proteção jurídica, estará configurado o dano moral. Muito bem. Não precisa, ser necessariamente a violação de uma cláusula geral da dignidade da pessoa humana. É possível a configuração de um dano moral, ainda que não haja ofensa à dignidade da pessoa humana. Por exemplo, recentemente, o STJ reconheceu, num incidente de uniformização de jurisprudência, que o consumidor que adquire um produto com corpo estranho, isso configura dano moral. Vamos imaginar que eu adquiri lá um refrigerante e dentro da garrafa ou dentro da latinha do refrigerante tinha um corpo estranho, tinha um animal morto lá dentro, ou uma mosca, ou um besouro, ou sei lá, qualquer coisa ali, uma perereca. Tinha algum animal, algum corpo estranho nesse alimento. O STJ pacificou o entendimento agora, havia uma divergência nas turmas, na terceira e na quarta, se o simples fato de adquirir um produto com corpo estranho, se isso já configuraria violação ao direito da personalidade ou não, ou seja, se isso já configuraria dano moral ou não. Para uma turma, a quarta era preciso levar a boca para que configurasse o dano moral, trazendo a repulsa, trazendo uma sensação ali ruim para aquela pessoa em relação ao corpo estranho no produto adquirido. E para outra turma, para a terceira, não. Ali estaria em violação o direito à segurança alimentar, o direito a uma preparação adequada dos alimentos e que, portanto, o mero corpo estranho, ainda que não fosse levado à boca, já configuraria o dano moral. E prevaleceu essa tese, que não precisa ser levado à boca para configurar o dano moral. A terceira turma que prevaleceu sobre a quarta e agora está pacificado isso. Veja, quando eu adquiro um pacotinho de batatinha frita e dentro do pacotinho de batatinha frita tem um corpo estranho que eu não levei a consumo, que eu não levei à boca, isso configura um dano moral segundo o STJ. E não há nenhuma ofensa à dignidade da minha pessoa. Então é possível dano moral, ainda que não haja uma ofensa à dignidade da pessoa humana. Basta haver a violação a um direito da personalidade protegido pelo sistema jurídico, protegido pelo ordenamento jurídico. Dano moral no sentido de lesão a um interesse existencial, a um direito da personalidade concretamente merecedor de tutela, concretamente merecedor de proteção jurídica. Porque, veja, não são também todas as violações ao direito de personalidade que ensejará a compensação pelo dano moral. Por exemplo, eu, como pessoa, tenho o direito existencial de me relacionar com outra. Vamos imaginar que eu estou apaixonado pela Tatiana, que não é minha esposa ainda. Eu estava lá no comecinho, quando eu conheci a Tatiana, fiquei apaixonado por ela. E aí eu tenho um direito existencial de me relacionar com ela. Basta que ela queira. E aí eu apresento essa minha pretensão existencial de ter um namoro, de constituir uma família, de casar com ela. Eu apresento isso para ela. E ela nega. Ela diz, não, eu não quero. Eu não gosto de você. Não acho você interessante. Não fiquei atraída. Eu não quero namorar, não quero noivar, não quero casar. Muito bem, o meu direito de personalidade foi violado. E eu vou ter direito a dano moral em relação a isso? Claro que não. Por quê? Porque essa violação ao direito de personalidade, essa violação não merece proteção jurídica. Faz parte da vida, Você pode ou não se relacionar com alguma pessoa. Para isso tem que a pessoa querer. E se ela não quer, isso não enseja dano moral, apesar de haver aqui
uma lesão a um direito existencial, a um direito da personalidade. Então, só se configura o dano moral quando a violação merecer proteção jurídica, for concretamente merecedora de tutela. Aí ok, aí configura o dano moral. E a cláusula geral que trata disso é o artigo 186 do Código Civil. Lá também tem a previsão expressa do dano moral. Aquele que por ação ou omissão, negligência ou imprudência violar direito e causar dano, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Muito bem. Então o dano moral, nós já vimos que ele é uma violação ao direito da personalidade que merece uma proteção jurídica. E ele não se confunde com o dano existencial. Por quê? Porque o dano moral, ele é transitório. Ele é um dano que ele não vai modificar a qualidade de vida da pessoa. Ele é um dano transitório. Ele é um dano mais superficial em comparação ao existencial. Portanto, em termos qualitativos e em termos quantitativos, o dano moral não se confunde com o dano existencial. Muito bem.